Flamengo propõe algumas medidas pesadas na CBF e uma delas é contra o Vasco, você sabia? Vamos debater isso. Troca do gramado do Vasco, já pensando em São Januário, para a sequência da temporada. Tem possibilidade da final da Copa do Brasil, caso o Vasco chegue lá, ser disputada em São Januário? E o Nilton Santos vai abrigar o Vasco nos próximos anos como a sua nova casa? Tudo isso e muito mais agora aqui no nosso Café Vascaíno. São os destaques desta terça-feira. Então vamos embora, deixa seu like, comenta e compartilha. E claro, se inscreve no nosso canal. Bom, vamos começar falando sobre o comunicado do Flamengo, que vem participando ativamente, segundo ele, o clube, das discussões sobre o sistema de sustentabilidade do futebol, o SSF, um modelo brasileiro de fair play financeiro. Dentre algumas medidas propostas pelo Flamengo, uma delas é em relação diretamente ao Vasco. Porque diz o seguinte, vou abrir aspas aqui para a nota do Flamengo. Tratamento de clubes em RJ ou RE, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, impedir que clubes utilizem o período de não pagamento de dívidas entre a decretação da RJ ou RE e a homologação do acordo como vantagem competitiva, bloqueando o registro de novos atletas nesse período e perda de pontos. Engraçado, né? O Flamengo passou por uma situação muito difícil até 2013, inclusive com o ex-presidente Márcio Braga dizendo acabou o dinheiro, não tem dinheiro. E o Flamengo não levantou voz, né? Não levantou bandeira. É óbvio que o Eduardo Bandeira, que fazia parte do mesmo grupo político que o BAP fazia, mas aí houve dissidência, ele com muita competência, depois de 6 anos de trabalho, pavimentou um caminho que o Flamengo vem percorrendo. O Vasco chegou numa situação, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, em que o Pedrinho, como se fosse o novo Eduardo Bandeira de Melo do Vasco da Gama, não tinha outra alternativa que não fosse buscar a RJ, prevista em lei, que talvez o senhor conheça. Se não, seus pares jurídicos tenho certeza que o conhecem. Agora, o tipo de proposta feita pelo Flamengo é aquela para sufocar os adversários. Não, está em dívida, não joga. Não está pagando ainda a dívida, tem uma carência, perde pontos, fica fora, é rebaixado. Ué, em 2013, quando o Flamengo devia horrores, até 2013, quando o Flamengo tinha dívidas gigantescas, nenhum clube se insurgiu e propôs isso. Ah, mas não havia discussão. Me parece um baita de um oportunismo. Outros temas são bem importantes, como, por exemplo, a questão do gramado sintético e o gramado natural dentro da mesma competição, isso é verdade. Mas eu não vejo, por exemplo, o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP do Flamengo, levantar a bandeira, por exemplo, da igualdade de condições num processo em relação ao Maracanã. Eu não vi ele fazer isso, por exemplo. Não é de hoje que alguns dirigentes pensam apenas no próprio umbigo e tentam sufocar os outros. Se vai ter êxito, acho muito difícil, né? Porque há um medo de que os clubes se reestruturem, ganhem o seu tamanho devido e façam a competição de igual para igual. Isso chama-se cagaço. Pronto, falei. Bom, ontem parece que o Gabriel Barbosa, o ex-Gabigol, porque ele tem feito pouquíssimos gols, disse numa participação dentro do canal Podpah que o Santos não vai ser rebaixado, aí é a torcida dele, que o Cruzeiro será o campeão da Copa do Brasil, também a torcida dele, que o Flamengo será campeão da Libertadores. É a torcida dele e opinião. E opinião e bunda, cada um tem a sua, né, galera? Na boa. Vamos ver, dentro de campo, o que vai acontecer. Eu sei que o Cruzeiro teve aqui no Rio de Janeiro, a gente amassou e meteu 2-0 neles. Vamos ver. Aliás, e a propósito, ontem o Atenção Vascaínos trouxe a informação
E aqui a gente traz o crédito tranquilamente, não tem nenhum problema não, tá? A gente trabalha assim aqui, talvez outros canais trabalhem diferente, mas aqui não. Quando não é a nossa informação de quem é, eu trago aqui o crédito sem problema nenhum. É minha linha editorial. Que o Vasco está fazendo a troca do gramado, já vou falar sobre isso. E com essa troca, o gramado vai ficar ótimo e tal, não sei o quê. Estuda levar o jogo, caso chegue à final da Copa do Brasil, para São Januário. Tem um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar inclusive aqui no final, em que eu já falei sobre isso tem muito tempo. E usei até o argumento que São Januário, se tivesse mais uma final e um título, seria o último deste atual estádio. Então tem um valor sentimental nessa escolha. Porém tem um valor financeiro, você abrir mão de jogar no Maracanã, onde você conseguiria colocar pelo menos 3 vezes o público de São Januário. 1. 2. Você vai dizer ao consórcio Maracanã, olha, esse jogo é muito importante, eu vou jogar em São Januário. Só que você pede para jogar e briga para jogar mais vezes no Maracanã em jogos que o Vasco considera importantes também. Então essa briga talvez não seja válida a comprar. Mas há, dentro do Vasco, uma corrente que defenda exatamente o jogo em São Januário. Vamos ver se vai acontecer. A Greenleaf, que é a empresa gestora do gramado, né, que cuida do gramado de São Januário, recomendou a troca do gramado. Eu consultei uma pessoa da diretoria do Vasco, conversei com ela ontem rapidamente via WhatsApp e perguntei, olha só, nessa troca, isso significa que o Vasco vai demorar a começar a reforma de São Januário, porque já está pensando na troca do gramado, que só seria pensado para a reforma, né, com o novo gramado. E a pessoa falou assim, não, potencial construtivo segue a negociação, deve ser concluído nos próximos meses aí, semanas, enfim, não deve levar tanto tempo assim, mas é uma reforma necessária para dar mais qualidade ao gramado que vem sendo muito criticado. Porém, a bola está rolando normalmente, o aspecto é muito feio por conta da praga. E aí eu contra-argumentei, bom, mas a troca nada impede, porque depois essa grama pode ser utilizada no CT do Vasco. Exatamente isso. Porque as gramas vêm em rolo. Imagina assim, um rolo de fita que você vai desenrolando, depois você volta e enrola. Não é uma fita adesiva, não é uma fita normal, né, que você faz um laço. Você volta ela para o rolo, ela volta ao seu formato original. Voltou para o rolo, leva para o CT e coloca no CT Moacir Barbosa. Bom, para fechar, o nosso tema principal do vídeo também, que para mim não é nenhuma novidade, também trouxe um vídeo em setembro, né, há 2 meses, também vou deixar aqui, ó, ele vai aparecer no cantinho bem aqui embaixo, sobre a negociação com o Nilton Santos. Um fato novo, trazido ontem pelo jornal Globo, pela galera do Globo, foi o valor do aluguel. R$250 mil é o valor que o Vasco está fechando com o Botafogo para atuar no Nilton Santos quando o Botafogo não jogar lá, não tiver show e tal, tiver uma agenda liberada. Bom, o Nilton Santos é a possibilidade do Vasco por N motivos. Vou trazer 2 aqui rapidamente, que resumem o vídeo que vocês vão assistir depois no final aqui, que é o seguinte, a capacidade hoje do Nilton Santos é de 45 mil torcedores. O nosso estádio está previsto para pelo menos 48 mil, ou seja, o Vasco passaria a atuar num estádio durante o período de 3 anos, que é o período estimado da obra, pode levar um pouquinho mais, pode levar um pouquinho menos, mas 3 anos, num estádio com a capacidade semelhante à que vai ser a do Vasco da Gama. Ou seja, o Vasco vai poder fazer uma série de ativações, já pensando na ampliação do sócio-torcedor, com um estádio de capacidade maior, para que o torcedor saiba, olha, quando acabar aqui o Nilton Santos, a gente está indo para casa de volta e com a mesma capacidade, ou seja, você vai ter os mesmos benefícios. Então já estimular 3 anos antes do novo estádio, a participação mais efetiva do torcedor. Ponto 1. Ponto 2. Não viajar. Não ser um clube itinerante. Óbvio que acontecerão viagens, mas minimizar isso. E o Nilton Santos é do lado de casa. São 2 argumentos, né? Você vai lembrar também que no início desse ano, o Botafogo tentou comprar o Ryan e ofereceu, inclusive, dar o aluguel, né, da temporada. Se o Vasco jogar lá pelo menos 20 partidas, vamos dizer, dentro do Nilton Santos, seriam 5 milhões que o Vasco economizaria, né? 5 milhões vezes 3, 15 milhões. Mais a dívida que o Vasco tem com a empresa do Tairo Arruda, que é de 15 também, 30, o perdão dessa dívida. Essa era a proposta à época
do John Textor e mais uma compensação financeira. O Vasco não aceitou, achou a proposta baixa e ainda quis incluir um item que o Botafogo não quis. O Ryan não pudesse atuar no Botafogo, que ele estava indo para o Lyon e tal, mas teria um prazo, uma carência, uma janela, que ele não poderia voltar e atuar no Botafogo. Enfim, a negociação não aconteceu e ela está agora numa reta final, ajustes finais para o Vasco jogar no Newton Santos sob novas condições. Fechado? Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua atenção. Espero que você tenha gostado do nosso Café Vascaíno hoje, que veio repleto de opiniões e informações